Olá pessoal, estamos com vocês com mais um programa Viva Jovem pela TV Poços. E hoje eu tenho uma notícia que vai deixar você bem alegre. Muitas pessoas têm pedido para que a gente pudesse criar um canal no YouTube, algum lugar na internet, para que as pessoas pudessem ter acesso ao nosso programa. Porque às vezes acontece de ter algum compromisso bem no horário do programa e não conseguem assistir. E nós temos então uma boa notícia para vocês. Vai sair o nosso canal no YouTube. É isso mesmo. Nosso canal no YouTube, você vai poder acessar através do nome Aviva Jovem Pocos, que vai estar lá para vocês todos os programas, tudo aquilo que a gente tem feito, tudo aquilo que a gente tem trabalhado para trazer para vocês, para que vocês possam compartilhar conosco, essa busca pela evangelização da juventude e da família. Eu espero que você que não consiga, às vezes assistir, e você que consegue assistir, divulgue para nós também, que nós estaremos também aí na internet a partir aí desses próximos dias. Então nós estamos trabalhando, nós colocamos aqui, que a gente vê no Telefatos, às vezes aqui, notícias do Telefatos, teve bastante notícias do Aviva, mas o pessoal nos cobra que tenha um lugar para poder acessar do Aviva. Então nós estamos aqui em desenvolvimento, para você poder ver aqui, que a gente já está começando a elaborar a nossa página do Aviva Jovem no YouTube, para você poder conferir conosco, ok? E de forma especial nós temos aí agora no dia 12 de outubro o Dia das Crianças, não é mesmo? Quantas crianças às vezes você conhece que precisa, que gosta de comemorar, que fica na expectativa de comemorar este dia, instituído aí para comemorar o dia delas. E é muito gostoso, porque a alegria e a inocência da criança com certeza traz para nós a pureza de Deus. Muitas crianças revelam para nós, através da sua simplicidade, através das suas espertezas, um sinal de Deus. Mas ao mesmo tempo nós temos muitas crianças que têm sido abandonadas, que têm sido marginalizadas e muitas vezes, até mesmo tendo uma família e tudo mais, acabam sofrendo as consequências de um mundo desigual, de uma situação que sai do controle às vezes dos seus pais, sai do controle da sua família, que às vezes tem aquele amor para dar, mas nem sempre consegue oferecer tudo o que uma criança precisa, de necessidades básicas, às vezes de alimentação, de necessidades básicas mesmo. E nesse Dia das Crianças eu quero então despertar no seu coração o desejo por ajudar alguma criança, Às vezes nós esperamos que outras pessoas façam por nós, mas nós não fazemos por outras pessoas. E tem alguns jovens, que têm trabalhado para isso. Infelizmente nós não conseguimos nenhuma matéria com eles, porque eles vão trabalhar mais arduamente neste final de semana que nós estamos exibindo o programa. Mas a gente queria poder falar antes que isso acontecesse, para que se você sentisse no seu coração, você pudesse ajudar. Então nós temos os jovens do Treinamento de Liderança Cristã, o TLC, lá da Paróquia de São Sebastião, que estão organizando doações aí, de todo tipo de doações para as crianças, desde roupa, a balas, brinquedos, tudo que você quiser doar, para que eles possam levar aí não só essa questão material, mas também um abraço, um amor, uma atenção a muitas crianças que às vezes são carentes dessa atenção. E também na paróquia São Judas Tadeu, alguns jovens estão se organizando também para fazer essa campanha do dia 12 de outubro. Então fica aí convite para você, se você sentir no seu coração, que você possa procurar ou a paróquia de São Sebastião ou a paróquia São Judas Tadeu, a secretaria, que você possa procurar para poder fazer sua doação ou às vezes até participar com esses jovens nesse dia 12 de outubro. E no dia 12 de outubro nós também comemoramos uma outra coisa, não é mesmo? Eu acho que você vai lembrar aí, eu não vou falar. Nós fizemos uma matéria com o nosso querido Padre Ansem, daqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Poços de Caldas. Ele fez deu uma entrevista para nós, contando algumas coisas
e partilhando um pouco com a gente de um pouco de história, um pouco de conhecimento aí para você. Então eu queria partilhar com você essa matéria que nós fizemos com o Padre Jansen. Roda aí! Acho que pesquei alguma coisa. Peixe? Não, coisa leve. Uma imagem. Pegou mais alguma coisa? Parece que peguei. Mas não há de ser nada, é coisa leve. Cabeça da Santa em um rio tão grande. Primeiro o corpo, depois a cabeça. Verdade? Estamos aqui então, nesse momento, para poder falar com o nosso querido Padre Jansen, que veio para poder partilhar um pouquinho com a gente a respeito do que nós vamos comemorar agora no dia 12 de outubro. E não é só o Dia das Crianças que nós comemoramos. Eu acredito que você sabe muito bem que nós comemoramos no dia 12 de outubro o dia de Nossa Senhora Aparecida. E o Padre Jansen, pároco aqui em Poços de Caldas da paróquia Nossa Senhora Aparecida, nós convidamos para que ele pudesse me falar um pouquinho conosco a respeito dela. Bom dia, boa tarde, Padre Jansen. Boa tarde, Laís. É um prazer estar aqui falando com você sobre Nossa Senhora. Obrigada. Bom, então, para a gente poder começar, a nossa conversa, eu queria que o senhor pudesse contar um pouquinho a respeito da história de Nossa Senhora Aparecida. Claro que ela é a padroeira, às vezes uma história conhecida, mas com certeza nós temos coisas aí que às vezes nos passa desapercebido. Que o senhor pudesse partilhar um pouquinho conosco. Como você mesma disse, a história de Nossa Senhora Aparecida, em linhas gerais, já é bem conhecida no nosso povo. Mas é sempre bom recordar aqueles eventos que foram principais, digamos assim, no começo dessa devoção no Brasil. Tudo começou em 1717. Nós estamos agora para começar o jubileu dos 300 anos do encontro, do aparecimento dessa imagem nas águas do Rio Paraíba no Sul, nas proximidades da atual cidade de Aparecida, onde fica o santuário de Nossa Senhora, que se tornou um santuário nacional. Então, em 1717, estava passando por ali, na época Aparecida, como cidade não existia, era, como nós dizemos aqui na nossa região, era uma roça aquilo ali, e existia uma vila que era Guaratinguetá. E ali estava passando o governador, o conde de Assumar, tinha sido nomeado, naquele tempo o Brasil ainda não era independente, o Brasil
era ainda uma colônia de Portugal, os governadores eram nomeados pelo rei de Portugal. Então tinha sido nomeado um novo governador para Minas Gerais e ele estava passando por ali e pernoitou, passou até mais de alguns dias em Guaratinguetá. E a Câmara local quis então oferecer, fazer uma festa para o governador, um jantar, um almoço, nós não sabemos bem o que era. E então pediu que os pescadores fossem pescar. E saíram muitos pescadores a pescar, e não era tempo assim muito favorável para a pesca. Então foi que aconteceu que, estando ali na região, hoje chamado Porto de Itaguaçu, eles estavam pescando e lançaram a rede. E como todo mundo sabe, veio primeiro o corpo de uma imagem e depois lançaram uma segunda vez, veio a cabeça da imagem que casou exatamente. Então isso, na imensidão de um rio, é verdadeiramente algo assim, um sinal extraordinário. Ali tem início a devoção à Nossa Senhora Aparecida, que depois, muito paulatinamente, vai se instalando. Primeiro se constrói um oratório na casa, ninguém ficou sabendo, só muito depois é que começaram as notícias a serem divulgadas. O pároco de Guaratinguetá, na época, fez um relato, mas isso já fazia uns 30 anos que tinha acontecido. E aí fizeram-se uma capela, aquela ficou pequena, fez uma segunda, fez uma terceira, e hoje todo mundo conhece a Aparecida, né? O santuário. É o maior santuário mariano do mundo. Nós temos muitos santuários marianos na Europa, muito frequentados, mas o de Aparecida é o que tem a maior frequência no mundo. É maravilhoso. Realmente, para quem já foi, né, na conhecida Aparecida do Norte, que não fica no norte. Exato. Né? Porque o pessoal tem mania de falar Aparecida do Norte. Comenta um pouquinho a respeito disso, padre. Por que será que o pessoal começou a falar Aparecida do Norte? Não é no norte, né? É Aparecida. Não é no norte. Ela fica, na verdade, no leste do estado de São Paulo. Ali, o norte entrou por causa da linha de ferro. Aquela linha de ferro, por algum tempo, tinha o nome de linha de ferro do norte. Então, a Aparecida, que estava na margem da linha ferrovia de ferro do norte. Exatamente. Aí pra você ver, né? O nome da cidade, nós bem sabemos, o nome oficial é Aparecida, não tem do norte. Mas na mentalidade popular, esse apelido pegou e, claro, ninguém vai tirar. Ninguém né? tira, é verdade. Com certeza, todas as vezes que nós fazemos uma romaria é para Aparecida do Norte, exatamente. Não é mesmo? Mas assim, o que me chama a atenção é que o senhor contou todo um contexto onde vinha, né, um governador que inclusive era colocado, imposto aí, né, para nós naquela época onde não existia nenhum tipo de democracia e nós acabamos de sair de eleições e tudo mais. Hoje nós sabemos qual é a realidade onde nós podemos ter uma participação. E talvez a aparição de Nossa Senhora veio realmente para tirar um pouco dessa opressão. Exato, esse contexto, lembrá-lo, é muito importante, porque nós estamos aí num período, quando aparece a imagem de Nossa Senhora Aparecida na rede dos pescadores, um período em que no Brasil era muito forte a escravidão negra, e essa imagem que aparece com uma cor negra é praticamente um sinal que traz uma novidade. Nós sabemos que depois que apareceu essa imagem no Rio Paraíba, a escravidão ainda durou mais de um século, né? Muito mais, quase 200 anos ainda de escravidão. Mas enfim, a igreja nunca deixou de perceber aí nessa ligação a cor da imagem, a cor dos negros que eram escravizados, um sinal de Deus para lembrar que todo ser humano é importante, independente de cor, independente de raça, de condição social e assim por diante. E a imagem se chama Aparecida justamente porque apareceu. É o verbo aí, aparecer, que acabou dando esse nome, porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida é, na verdade, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Ela tem toda a característica de uma imagem da Imaculada Conceição. Que existem muitas perguntas. Como que essa imagem foi parar lá dentro do rio? Porque, naturalmente, foi construída por mãos humanas. Sim. Ali, bem próximo do rio, passava a estrada, a antiga estrada que era usada naquele tempo. E naquele tempo, como nós bem sabemos, as pessoas quando mudavam, levavam isso tudo nos cargueiros, sobre os cavalos, as mulas, enfim. A hipótese é que essa imagem tenha sido quebrada e como passava na beira do rio, alguém teria jogado no rio, exatamente.
Então é uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que foi jogada lá, não sabemos, e depois de uma forma miraculosa apareceu. E daí a senhora que apareceu, a Aparecida, e o apelido pegou e nós temos aí esse título tão querido. Basta lembrar o tanto de gente, né? Homens e mulheres que portam o próprio nome, Aparecida, Aparecido. A devoção é muito grande, mesmo, como homenagem à Nossa Senhora, exatamente. E com certeza, como o senhor tinha colocado no início, né? Talvez se aparecesse só o corpo, ou se aparecesse a imagem já como um todo, isso não teria tomado uma proporção na qual tomou. Mas com certeza, na imensidão de um rio, para os mesmos pescadores, aparecer primeiro a parte do corpo e depois a cabeça, que se colocava ali perfeitamente, né? Nós cremos que realmente não é uma coincidência. E depois também, Laís, é importante lembrar que foram muitos outros prodígios que se realizaram depois. Por exemplo, o primeiro deles foi a pesca abundante depois de ter encontrado a imagem, como está registrado historicamente. E muitos outros depois, porque levaram essa imagem para casa e começaram a perceber que as orações que eram feitas diante dela, enfim, eram ouvidas por Deus. É importante sempre lembrar, para uma correta evangelização, que Nossa Senhora nunca quer tomar o lugar de Jesus. Ela pede a Jesus por nós, assim como nós, que somos tão pecadores, pedimos uns pelos outros, e às vezes as pessoas até dizem que são atendidas pelas nossas orações. Agora, se nós, como diz o Padre Zezinho, naquela belíssima canção que fez, praticamente te fazendo uma catequese, o povo te chama de mãe e rainha, né? Nós a chamamos de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor. Enfim, Maria não quer nunca tomar o lugar de Jesus, ela quer nos levar para os braços de Jesus. Ela é uma lembrança constante daquilo que disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que Jesus disser. Esse é o grande papel da devoção a Nossa Senhora. Não nos levar necessariamente a ela, mas ao seu Filho, que é o nosso Salvador. E a colocação que o senhor colocou realmente, né? Como as pessoas confiam a nós, né? A intercessão de oração, quantas pessoas pedem, né? Por nossa oração, o senhor com certeza com muito mais frequência por ser sacerdote, né? Mas às vezes até nós, leigos, né? Pessoas pedem e confiam nas nossas orações, quanto mais aquela que foi a mãe do próprio Jesus. A cheia de graça. A cheia de graça. O primeiro tabernáculo vivo do Senhor. Mas uma coisa que também eu achei interessante é falar que a imagem, ela não é uma imagem, vamos dizer assim, original. Ela é uma imagem que já existia e que depois recebeu o título de Aparecida. Exato. Que era da Conceição. E, inclusive, a gente pode comentar um pouquinho a respeito da data também, que nós já chegamos a comemorar Nossa Senhora Aparecida no dia da Imaculada Conceição. Exatamente. Essa data de 12 de outubro, que hoje está consagrada, inclusive por decreto federal, como o Dia da Padroeira do Brasil, é muito recente. Virou um feriado por decreto a partir de 1980, quando o Papa João Paulo II fez a sua primeira viagem ao Brasil. Naquela ocasião, o presidente da República assinou um decreto, então, declarando que 12 de outubro fosse definitivamente o dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas foi a partir de 1953, pouco mais, que os bispos do Brasil começaram a atender a que o Nossa Senhora Aparecida fosse celebrado no dia 12 de outubro, por causa da proximidade histórica com a data em que foi encontrada. Porque essa passagem do governador, que agora há pouco falamos, por Guaratinguetá, em 1717, ela está naturalmente documentada, era uma nomeação de um governador. E então foi no mês de outubro. Agora, Nossa Senhora Aparecida, o dia de Nossa Senhora Aparecida, já foi comemorado no mês de maio, que é o mês de Maria, foi comemorado no mês de setembro, que em setembro se comemora a natividade de Nossa Senhora, dia 8 de setembro. E no mês de dezembro, dia 8, é o dia da Imaculada Conceição. Então, a data do aniversário de aniversário, digamos assim, melhor, 12 de outubro, não é que foi sempre 12 de outubro. Mesmo aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, quando a gente olha as festas que eram celebradas aqui de Nossa Senhora Aparecida, década de 50, década de 40, não era em outubro, era em ou em maio, ou em setembro, ou em dezembro. A partir da década de 50 que os bispos começaram desejar que essa data fosse comemorada o mais possível próximo daquilo que foi o encontro histórico da imagem. Que legal.
e a partir então de 1980 se tornou um feriado nacional por decreto presidencial. Todos nós aí gozamos, né, desse feriado nacional da mãe. E o senhor comentou, né, que aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Poços de Caldas, né, a gente já teve várias festas e aí em várias épocas, inclusive por conta dessa situação histórica. Porque não era fixa a data, então era mais ou menos livre, né? Exato. E o senhor sabe, assim, me dizer por que essa comunidade escolheu Nossa Senhora Aparecida, né, para ser o título da paróquia, a padroeira e o título? Essa pergunta é muito interessante e dá ocasião para, quem sabe, uma curiosidade que poucos poços caldenses sabem. A origem da capela de Nossa Senhora Aparecida, que depois se transformou em igreja matriz, agora vamos fazer 70 anos de paróquia. A origem foi um suicídio. Uai. É um pouco estranho, né? Nossa! Essa região aqui, que depois teve o nome de Vila Nova, era fora da vila dos Poços de Caldas. Então teve um suicídio e é muito costume, nós sabemos muito bem isso, aqui no sul de Minas, nossa terra, até uns anos atrás, quando morria alguém, ou se colocava uma cruz nas beiras de estrada, até hoje ainda faz, né? Ou se colocava uma cruz, ou se fazia, às vezes fazia até uma capelinha. Então aqui foi construída, neste local, uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida, certamente a família era devota de Nossa Senhora Aparecida, de uma pessoa que morreu, que se suicidou aqui, que não tinha uso das faculdades mentais muito de acordo, enfim, era uma pessoa que tinha dificuldades, problemas mentais, se suicidou, fez-se uma capelinha. Depois, como a cidade foi aumentando e tinha capelinha da Nossa Senhora Aparecida, a população local resolveu fazer uma capela maior, na década de 30 já. A capelinha já existia no final da década de 20. Aliás, no começo da década de 20. Em 37 começou a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Quando o Poços de Caldas tinha apenas uma paróquia, era uma capela de Nossa Senhora Aparecida, que depois, em 1947, então, aí foi elevada a paróquia. E a atual igreja matriz é muito recente, os Poços Caldenses sabem bem dessa história. Foi o padre Roberto Cavour, que foi pároco 42 anos aqui na nossa paróquia, ele que demoliu a antiga capelinha e deu início a essa igreja, que nós podemos dizer ainda hoje está em construção, porque não está totalmente acabada. Mas é engraçado, né? Como as comunidades, eu acredito que todas as comunidades têm a sua história peculiar, né? Como as comunidades surgem, às vezes de uma situação de dificuldade, uma situação, né, de tristeza. Exatamente. Ali mesmo para aquela família, mas que sabe ali naquela situação glorificar a Deus, oferecer a Deus, né, aquele momento talvez. Porque construir uma capela é a confiança que a pessoa tem de que aquela pessoa pode encontrar a morada eterna, pode se encontrar com Deus no céu, né? Eu creio nisso. E aí depois a comunidade, aos poucos, vai abraçando aquela situação. Exato. E de repente toma a proporção que hoje Deus se serve das coisas que às vezes nós nunca imaginamos para fazer a sua obra acontecer. Com certeza. Eu penso que quem construiu aquela capelinha nunca imaginava que essa capelinha um dia pudesse se tornar uma paróquia, como é a paróquia hoje de Nossa Senhora Aparecida, né? Com certeza. A questão que sempre volta é aquela, nós lançamos sementes. Agora, como essas sementes vão germinar, crescer e produzir frutos depois, isso não precisamos ficar muito preocupados, Deus cuida, importa semear. Exatamente. E no final das contas, né, Nossa Senhora Aparecida vem aí dar mais um recado para nós. Né, para que a gente possa aí, né, através das palavras do Padre Anderson, realmente continuar lançando as nossas sementes. Talvez nós não vamos colher os frutos daquilo que nós estamos lançando hoje, mas muitos podem colher ainda, né, os frutos que o Senhor vai ali germinar das sementes que nós lançamos. E eu queria encerrar que o Senhor pudesse dizer um pouquinho a respeito da novena, né? Nós estamos transmitindo esse programa agora no final de semana do dia 8 de outubro. Já vai ter começado a novena, mas porque o Senhor pudesse dizer como é que tá e até o dia 12 aí. Então, a novena de Nossa Senhora Aparecida, nós estamos seguindo praticamente o mesmo ritual que se faz lá no Santuário de Aparecida. Até porque o próprio Santuário de Aparecida hoje em dia disponibiliza o material que eles produzem para as paróquias que têm o título de Aparecida pelo Brasil afora. Então, ano passado, nós começamos a fazer a novena nos mesmos moldes que se faz em Aparecida. Deu muito certo e esse ano estamos seguindo o mesmo esquema.
O tema geral esse ano é o rosto misericordioso de Maria, porque nós estamos no ano do Jubileu da Misericórdia que o Papa convocou. Então esse tema geral ele se desdobra depois em subtemas cada dia, mas ele quer nos lembrar justamente isso. Maria é aquela que tem um rosto de misericórdia. Misericórdia que nós devemos aprender sempre cada vez mais para sermos, como Jesus diz no Evangelho, sejam misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Então a grande mensagem para nós que estamos participando nesses dias, a novena já começou, cada dia tem um padre que vem presidir, e isso também é uma alegria para a nossa paróquia, para a nossa comunidade, poder caminhar em comunhão com os outros sacerdotes da cidade, da região, que vêm aqui para desenvolver esse tema, presidir a celebração. Cada dia também nós temos uma entidade da cidade que faz aquele gesto tão caro ao nosso povo, que é a coroação da imagem de Nossa Senhora. Quer dizer, tudo símbolo, mas um símbolo que traduz o nosso amor, o nosso desejo de que Nossa Senhora ocupe cada vez mais um lugar especial na nossa vida. Estamos muito felizes com a nossa novena, que vamos em frente em direção ao dia 12 de outubro, que é o dia maior. Dia maior. Ótimo. Eu tô vendo aqui, é o bispo que vai vir celebrar? No dia 12 de outubro nós vamos ter 3 missas aqui na Igreja Nossa Senhora Aparecida. A primeira, às 9 horas da manhã, que vai ser presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom José Lanza Neto. Depois temos uma segunda missa às 3 horas da tarde, que vai ser presidida pelo padre redentorista lá de Aparecida, o padre Helder José da Silva. E depois nós temos no bolo em homenagem ao Dia das Crianças, né? Porque o dia 12 de outubro, como sabemos, é Dia das Crianças também. Exato. Então tem um bolo que já é tradição na paróquia, um super gigante, bolo, de mais de 20 metros, feito com a participação de toda a comunidade, doações que são feitas, se confecciona esse bolo, que é para as crianças, mas não só para as crianças, né? Para nós também. Então, às 4 horas, nós faremos a partir desse bolo, um momento de confraternização, de alegria, homenagem às crianças, homenagem à Nossa Senhora. Depois, às 6h30 da tarde, a procissão. A procissão muito esperada todo ano de Nossa Senhora Aparecida, aqui nas ruas da paróquia mesmo. E depois termina com a missa, às 19h30, nós temos a Santa Missa, a última missa do dia. Legal, muito bom. E aí, só para deixar também um convite para vocês, no dia 9, no domingo, de manhã, às 9 horas. Às 9 horas mesmo, né? No dia 9. No dia 9, às 19h30. A novena é todo dia à noite, às 19h30. E a coroação? Todo dia, no dia 9, que os jovens vão participar, às 19h30. Às 19h30. Então, às 19h30, fica aí o convite para vocês virem e também coroar Nossa Senhora conosco. Nós estaremos lá, né, para poder coroar Nossa Senhora, e fica aí o convite para você estar conosco também. Ainda dá tempo. Você que já está assistindo na segunda-feira, ainda não vai dar mais tempo, mas você que está assistindo no sábado, com certeza fica o convite aí para também estar coroando conosco a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que hoje nós descobrimos aí um pouquinho mais a respeito dessa história maravilhosa. Obrigado, Padre Anse, mais uma vez pela sua colaboração, né? Pelo senhor sempre apoiar o nosso programa, estar sempre junto com a gente. Que Deus lhe abençoe, que o senhor possa, né, nos dar a bênção. Amém. E eu queria também lembrar e registrar que, além da parte religiosa, acontece nos finais de semana, sábado e domingo, no salão da paróquia, o bingo beneficente. Legal. É um momento de confraternização, de alegria, tem uma cozinha muito bem montada, enfim. É um momento muito bonito, sempre no sábado e no domingo e no dia 12 de outubro, que nesse ano cai, então, no meio da semana. Com muita alegria, vamos concluir, então, este momento, pedindo a Deus a sua bênção, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, para todos aqueles que estão nos acompanhando e que vão, de certa forma, ter a sua fé reavivada nesses dias de festa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos aqueles que estão nos acompanhando e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E viva Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Fique com Deus e sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida.